Vamos imaginar por um instante um mundo que é definido por uma única palavra: confiança. Sabe? Uma comunhão totalmente aberta, sem nenhuma barreira, sem a sombra da vergonha. É nesse cenário, nesse estado de ser que a nossa história começa. Mas é exatamente aqui que tudo está prestes a mudar. Para sempre. Olha, o capítulo 3 de Gênesis, ele não é só mais uma história, de jeito nenhum. Ele é, na verdade, o ponto de virada de toda a narrativa bíblica. Pense nisso como uma fratura geológica, sabe? É a partir dela que todas as outras histórias começam a fluir. É esse o exato momento em que a harmonia se quebra e um novo tipo de silêncio entra no mundo. Certo. Mas antes da gente mergulhar de cabeça na ruptura, a gente precisa entender o que foi que se rompeu afinal. O Éden, veja bem, não era só um lugar. Era muito mais. Era um relacionamento. Era um estado de completa dependência, de diálogo com Deus, onde o conhecimento do bem e do mal pertencia a Ele. E a liberdade humana? Essa florescia justamente nessa confiança. E é interessante pensar que a queda, ela não acontece com um barulho, com um estrondo. Não. Ela vem com um sussurro. Não é um ato de maldade, assim, explosiva. É um processo interno, sutil e profundamente humano. Tudo começa não com um desejo de ser mal, mas com algo diferente. Um desejo de decidir, por conta própria, o que é bom. Tudo começa com uma crise de confiança. Então, como é esse caminho até a ruptura? Bom, ele começa com a dúvida. Aquela pergunta, será que Deus realmente disse isso? Logo em seguida, a palavra dele é distorcida. E isso, claro, alimenta o desejo. Um desejo por autonomia, por ter conhecimento sem precisar da comunhão. Esse desejo, então, leva à escolha. E a escolha, finalmente, causa a ruptura. É importante notar, o problema nunca foi a árvore, nunca foi o fruto. O problema foi a escolha de confiar na própria voz, em vez de confiar na voz do Criador. E tem uma frase de Agostinho de Hipona que captura a essência disso de um jeito perfeito. Ele disse que o homem caiu quando tentou subir sozinho. O erro central foi, nas palavras dele, um amor desordenado. O que isso quer dizer? Foi colocar o amor por si mesmo, pela própria autonomia, acima do amor por Deus. A queda, entende, não foi um ato de ódio, foi um ato de autoexaltação, uma tentativa de subir sem aquele que nos criou. E o que acontece depois? Bem, a partir daquela escolha, o mundo inteiro parece deslocado, fora do lugar. Essa decisão de ser autônomo não ficou ali, contida num único ato. Não, ela se espalhou como uma onda, redefinindo fundamentalmente a experiência humana e a nossa percepção de tudo ao nosso redor. E é aqui, nesse ponto, que essa história tão antiga se conecta com sentimentos que são universais. Por que sentimos vergonha e queremos nos cobrir? Por que temos esse instinto de nos esconder quando estamos expostos? Por que os relacionamentos, até os mais íntimos, às vezes doem tanto? Porque o trabalho cansa. E aquela sensação persistente de que o mundo, de alguma forma, está quebrado, que não é como deveria ser. A raiz de tudo isso está aqui, nessa ruptura original. E então, a cena muda. Um som. Ouve-se um som no jardim. Aquela presença que antes era fonte de pura alegria, de comunhão, agora ela inspira medo. Deus está caminhando no jardim. Só que desta vez, a humanidade não corre ao seu encontro. Pelo contrário, a humanidade se esconde. O silêncio da comunhão deu lugar ao silêncio do medo. E ali, no meio desse silêncio tão tenso, Deus faz uma pergunta. Onde estás? Pense bem, essa não é uma pergunta por informação. É óbvio que Deus não perdeu o ser humano de vista. É uma pergunta de relacionamento. É a primeiríssima tentativa de restaurar o que foi quebrado. É um convite para sair do esconderijo. E mesmo no meio do julgamento, da consequência, Deus age. De um jeito incrível. Ele mesmo faz roupas de pele para cobrir a vergonha humana. Isso é muito profundo. Mostra que, mesmo na consequência do erro, o cuidado de Deus não vai embora. Ele cobre uma vergonha que ele não causou. É um ato que é ao mesmo tempo de justiça e de uma imensa misericórdia. Um paradoxo. E aqui a gente chega a um ponto crucial. O capítulo não termina em desespero total, de jeito nenhum. Bem ali, no meio das maldições, das consequências, no chão do Éden, no exato dia da queda, uma pequena semente de esperança é plantada. Uma promessa silenciosa de que aquela ruptura não seria a palavra final. Os teólogos têm um nome para essa promessa. Lá em Gênesis 3, versículo 15,
Eles chamam de proto-evangelho. Proto vem do grego, significa primeiro. Ou seja, é o primeiro evangelho. O evangelho em semente. É a primeira vez que se menciona que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Isso é impressionante porque significa que a redenção não começa lá no Novo Testamento. Ela começa aqui. E essa promessa cria um arco incrível na história. Pensa nessa simetria. O primeiro Adão falha num jardim porque cede a uma palavra que foi distorcida. Milênios depois, o que acontece? O segundo Adão, Cristo, enfrenta sua provação num outro jardim, o Getsêmani. E ele vence respondendo com a palavra verdadeira de Deus. A história, ela encontra o seu cumprimento, é o fechamento de um ciclo. E é nesse ponto que a gente percebe essa história antiga nos encontra, hoje. Porque Gênesis 3 não é só sobre Adão e Eva, sobre eles. É um espelho da nossa condição, da condição humana. A escolha entre confiar ou querer autonomia, entre se esconder ou confessar, entre culpar o outro ou assumir a responsabilidade. Essa é uma escolha que bate à nossa porta todos os dias. E é por isso que aquela pergunta de Deus, ela nunca se calou. Ela continua ecoando, sabe, através dos séculos e chega até nós. Onde estás? E talvez a grande beleza dessa história toda seja perceber que essa pergunta, ela não é uma acusação, é um convite. Um convite para sair do esconderijo, para parar de tentar cobrir a própria vergonha e para encontrar aquele que, mesmo depois de tudo, continua caminhando no jardim, continua chamando e continua prometendo restauração.